Camila Sá. Que bom ter você aqui de volta. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre um detalhe relacionado ao método da equivalência patrimonial. Esse é um assunto que rende muita conversa, tem vários vídeos aqui no canal. Se você ainda está meio perdido com isso, tem uma série de vídeos em que eu fui dividindo o tema por partes, que pode te ajudar. Mas qual que é o objetivo de hoje? É a gente falar da diferença entre o reconhecimento da equivalência patrimonial, daquilo que vem do resultado da minha investida e daquelas movimentações patrimoniais que não vêm do resultado da minha investida, vem de outras coisas que aconteceram no patrimônio líquido. Então, antes da gente chegar na equivalência, vamos pensar num patrimônio líquido de uma empresa qualquer. Eu tenho aqui o patrimônio líquido de uma empresa. O que acontece que movimenta um patrimônio líquido de alguém? Então, eu posso ter movimentações que dizem respeito ao capital social. Como assim? Eu posso ter aquisição de ações em tesouraria, eu posso ter emissão de novas ações, eu posso ter alteração do valor do capital social pela incorporação de reservas. Então eu tenho movimentações qualitativas ou quantitativas no meu patrimônio líquido que dizem respeito a esse relacionamento com os sócios, ao capital social. Estou inventando aqui essa divisão, tá? Só para fins didáticos. Aí eu posso ter um segundo bloco de movimentações que vem via lucro. Tudo aquilo que a empresa tem de receitas e despesas que vão sendo reconhecidas, incorridas ao longo de um ano, ao longo de um exercício, chegam no final do período, elas são incorporadas ao capital social, são transferidas quando eu faço o encerramento do resultado e pinga aqui dentro do patrimônio líquido o lucro ou o prejuízo da empresa. Já sabemos a essa altura do campeonato que esse lucro vai ter uma série de destinações. Então esse lucro, ele pode virar reservas, esse lucro, ele pode compensar prejuízo, esse lucro, ele pode ser distribuído para os sócios, por exemplo. Então esse lucro, ele vai ser ramificado aqui e vai ter uma destinação específica. Além disso, o que mais pode acontecer com o meu patrimônio líquido? O meu patrimônio líquido, ele pode aumentar ou diminuir por conta daqueles outros resultados abrangentes. Lembra disso? Então eu tenho ajustes de avaliação patrimonial, que é aquela conta que recebe as contrapartidas de ajustes a valor justo de ativos e passivos. Eu tenho uma conta aqui chamada ajustes de conversão, que recebe a contrapartida do ajuste de variação cambial de alguns ativos e passivos. Por que eu estou falando isso e estou dizendo que o assunto aqui é método da equivalência patrimonial? Porque o que é o método da equivalência patrimonial de forma bem simplificada? É o reconhecimento das alterações que aconteceram no patrimônio líquido da minha investida dentro do investimento na investidora. Complicou aí? Vamos pensar aqui o seguinte: eu tenho uma empresa A que tem uma participação permanente na sua investida, que eu vou chamar de empresa B, e essa empresa B aqui tem um determinado patrimônio líquido. A empresa A vai refletir a sua participação na B na proporção do percentual das ações ou cotas que ela possua, e tudo que mudar no patrimônio líquido da empresa B vai ser reconhecido na empresa A. Então, quando a empresa A comprou, ela colocou lá investimentos, tirou dinheiro do banco. Esse valor do investimento, ao contrário do que acontece com a maior parte dos ativos, que permanece reconhecido pelo valor de custo, na equivalência patrimonial, este valor do investimento ele fica sendo ajustado para acompanhar as mudanças que aconteceram nesse patrimônio líquido. Acontece que cada mudança vai surtir um efeito diferente. O mais normal da gente ver por aí é: mudou o meu patrimônio líquido pelo lucro. Como é que eu reflito isso na equivalência patrimonial? Aumenta o investimento,
a contrapartida disso é receita ou despesa de equivalência patrimonial. Esse é o arroz com feijão que nós já estamos careca de saber a essa altura do campeonato. Só que pode acontecer de eu ter mudança no meu patrimônio líquido que veio dessas contas aqui. Ajuste de avaliação patrimonial, ajuste de conversão. Então, mudou o PL sem ter receita e despesa. Ora, se a equivalência patrimonial é um espelho, se não teve receita e despesa, eu também não posso ter receita e despesa de equivalência patrimonial. Então, eu vou refletir o meu pedaço desses ajustes lá na empresa A, aumentando o investimento e a contrapartida dele vai direto para o patrimônio líquido da A. E lá do patrimônio líquido da A, eu vou ter uma conta, ajuste de avaliação patrimonial em coligadas e controladas, ajuste de conversão em coligadas e controladas. Então, eu vou ajustar o investimento e a contrapartida não vai para o resultado, a contrapartida vai para o PL. Por quê? Porque eu acompanho o que aconteceu na origem. Se a origem do ajuste veio do lucro, o resultado da equivalência patrimonial estará na receita ou despesa. Se a origem do ajuste veio diretamente do PL, eu também vou reconhecer o ajuste disso no patrimônio líquido da investidora, certo? Isso pode ser uma pegadinha. E isso pode fazer toda a diferença na tua questão de prova, porque o cara te conta a historinha toda do que aconteceu na empresa B, você calcula o valor do investimento levando em conta todas as alterações do patrimônio líquido, mas aí vem a perguntinha, qual é o resultado da equivalência patrimonial? O resultado da equivalência patrimonial só diz respeito a parcela que foi para o resultado, que foi para o lucro. Então, nem tudo que movimentou a conta do investimento teve como contrapartida o resultado. Espero ter te ajudado e espero que você nunca mais erre isso na prova e saia na frente aí dos seus competidores, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, clica, se inscreve no canal, visita o site que tem um monte de conteúdo legal para você.
a professora Camila Sá e hoje nós vamos conversar sobre fatos contábeis. Se você fez uma carinha assim de ai meu Deus, que coisa fácil, cuidado, porque esse assunto derruba muita gente na hora da prova. Sabe por quê? Porque realmente ele é fácil demais, mas a gente esquece de prestar atenção aos detalhes. Então a primeira coisa é a gente saber que um fato contábil não é um fato qualquer. Eu tenho uma série de acontecimentos na vida que não se classificam como fato contábil. Para ser fato contábil, tem que ser um acontecimento que vai gerar algum impacto na contabilidade, que vai gerar algum tipo de reconhecimento, de mensuração na vida da contabilidade. Por exemplo, estou contratando um novo funcionário, encontrei a pessoa maravilhosa que eu queria da minha vida. Essa contratação, neste momento, não é um fato contábil. Pode ser uma coisa ótima para a minha empresa, pode ser uma coisa ótima para o meu negócio, mas não tem nenhum tipo de reconhecimento a ser feito ainda. Se o cara não aparecer no dia combinado, o que eu vou fazer? Nada. Eu não tenho nenhum tipo de autoridade para obrigar esse cara a vir trabalhar. Então, nesse momento, não tem fato contábil nenhum. Mas, amanhã ele chega aqui e trabalha. A partir do momento que ele trabalhou, aí sim nós temos direitos e obrigações que vão ser refletidos na contabilidade. Esquecendo esse pedaço e pensando naquilo que é fato contábil mesmo, como é que eu classifico os fatos contábeis? Eu classifico eles em 3 bloquinhos de coisas. Então, um fato contábil pode ser permutativo, também conhecido como compensativo. Um fato contábil pode ser modificativo e um fato contábil pode ser misto. O modificativo e o misto, eles podem ser aumentativos ou diminutivos. Então, aqui eu tenho um desdobramento. Modificativo, aumentativo, diminutivo. Misto, aumentativo, diminutivo. O segredo, que é muito fácil, para classificar o fato contábil é você pensar, só me interessa para fins de classificação, o que aconteceu com o valor do patrimônio líquido após o reconhecimento desse fato. Repetindo, só me interessa o que aconteceu com o valor total do patrimônio líquido após o reconhecimento desse fato. Então, esse é o nosso parâmetro. O que aconteceu com o valor do patrimônio líquido? Se o acontecimento, quando registrado, não modifica o valor total do patrimônio líquido, estamos diante de um fato contábil compensativo ou permutativo. A nomenclatura permutativa é bem mais comum, então eu não mudei o valor final do PL. Toda hora eu estou falando aqui o valor do PL, o valor final do PL. Por quê? Porque a mudança que importa para a classificação é essa mudança quantitativa, a mudança no valor. A mudança qualitativa, ou seja, se eu trocar de conta no patrimônio líquido, eu tirar da reserva legal e levar, por exemplo, para o capital social. Dentro da conta houve uma mudança, então existiu uma mudança qualitativa, mas o valor total do PL não mudou. Ainda assim, estaríamos diante de um fato permutativo ou compensativo. Já o fato modificativo é aquele, obviamente, que altera o valor total do PL. Se o aumento é para mais, estamos falando de um fato modificativo aumentativo. Se o valor é para menos, um fato modificativo diminutivo. Sempre olhando para o total do PL. Não necessariamente a gente está falando de um lançamento de 2 pernas. O que eu quero dizer com isso? Não precisa ser só um débito e um crédito. Eu posso ter um lançamento bem mais complexo, desde que todo o valor dele afete o patrimônio líquido, ele vai ser modificativo. Quer um exemplo do que eu estou falando? Vendi mercadoria. Vamos imaginar que eu vendi à vista mercadorias por R$100 que tinham me custado 70.
Então, o que eu contabilizo lá no débito e crédito? Eu faço a entrada do dinheiro no banco, contrapartida, receita de venda. Faço a baixa do estoque de 70, que foi o que eu falei para vocês que tinha custado, contra CMV de 70. Olha aqui, eu tenho 4 perninhas, um lançamento que foi feito em pedaços, mas que todo o valor dele afetou o patrimônio líquido. Se eu isolar aqui as contas que dizem respeito ao PL, eu tenho a receita e o CMV. Eu tive uma receita de 100, um CMV de 70, um aumento total no PL de 30. Esse aumento total de 30 no patrimônio líquido gerou, portanto, um fato modificativo aumentativo. Uma dica: não inventa moda de ficar classificando as coisas sem saber qual é o lançamento. A maioria dos alunos que erram isso é porque fica atropelando a operação. Então, se a operação não estiver muito clara para você, coloque ela primeiro no débito e crédito. Escreve o razonete, escreve onde você vai debitar e onde você vai creditar, porque isso te ajuda a alocar esse acontecimento e aí depois você olha, disso que eu lancei, qual é a conta do patrimônio líquido? Aconteceu alguma alteração no patrimônio líquido? Se sim, provavelmente você vai estar diante de um fato modificativo ou misto. E o que é então um fato misto? Um fato misto é uma combinação do permutativo com o modificativo. Em um mesmo fato, eu vou ter um pedaço que afetou o PL e um pedaço que não afetou. Com certeza, aqui eu vou ter pelo menos 3 pernas no lançamento, porque uma parte tem que afetar o patrimônio líquido, outra parte não. Para o concurso, quase sempre essas operações vão envolver desconto, juros ou multa. Só tomem cuidado para não serem induzidos ao erro pelo que eu falei. Se eu falar para você reconhecimento de juros sobre empréstimo bancário, o que você classificaria? Pensa aí, reconhecimento de juros sobre empréstimo bancário. Se você falou fato misto, você foi induzido ao erro por mim ou você não está sabendo contabilizar. Porque o reconhecimento de juros, qual que é o débito e crédito dele? Vamos lá. Você já tem um empréstimo e você vai classificar, ou você vai aumentar o valor desse empréstimo. Então, você tem lá empréstimo a pagar, que ele tinha um saldo inicial qualquer, e agora você vai reconhecer os juros. Vou aumentar ele em 10. A contrapartida disso é despesa com juros. Esta despesa com juros corresponde a toda a operação desse momento e, portanto, toda a operação afetou o patrimônio líquido. Isso é um fato modificativo. Eu vou ter um fato misto se eu falasse para você o seguinte: pagamento de fornecedor com juros, pagamento de fornecedor com desconto, recebimento de cliente em atraso com juros. Então, eu estou combinando uma operação que tradicionalmente seria permutativa com essa história dos juros, da multa ou do desconto. Se eu pensar no fornecedor, vamos dizer que eu tivesse lá no passivo um contas a pagar, fornecedores de 100. Isso aqui é saldo inicial, já estava lançado. Vou pagar com juros porque eu atrasei, vou pagar 105. O que vai acontecer no débito e crédito? Sai 105 do banco, paga os 100 que eu estava devendo para o fornecedor e reconhece uma despesa com juros por conta desse atraso. Então, olha só. A operação de que a gente está falando tem um valor de 105. Desses 105, 100 baixou o fornecedor e somente 5 afetou o patrimônio líquido na conta de despesa. Por isso, esse é um fato misto.
Um pedaço dele é permutativo, um pedaço dele é modificativo. Nesse caso, nós teremos um fato misto diminutivo, porque uma despesa empurra o PL para baixo. Isso aqui, gente, se você entendeu essa lógica, não tem como errar. Claro que você vai errar se você não souber contabilizar a operação. Partindo do pressuposto de que o débito e crédito está ok na sua vida, que você sabe como reconhecer a operação, o segredo é olhar sempre para o efeito final no PL, tá bom? Espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, tem sempre bastante conteúdo e eu fico à disposição de vocês para falar de temas que sejam do interesse daquilo que vocês estão estudando. É só me contar aqui, tá bom? Até a próxima!